Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, hoje já é sexta-feira, semana passou voando. Espero que tenha sido uma semana boa, espero que vocês tenham aprendido, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas eu já avisei, já disse que se tiver alguma dúvida pode me procurar, que eu vou estar ajudando vocês o máximo que eu puder, tá? Nós vamos hoje ter somente aula de língua portuguesa. Eu vou corrigir as atividades que eu passei por último e já vou falar o que vocês vão fazer hoje, ok? Vamos lembrar o que nós falamos na última aula. Nós falamos sobre os tempos verbais, né? Primeiro nós aprendemos sobre o que são os verbos, né? Depois nós aprendemos sobre os tempos verbais. O que são os tempos verbais? É quando nós usamos essas palavras, usamos os verbos no presente, no passado e no futuro, né? Então vamos lá, o verbo comer, que é um verbo de ação, lembra que nós falamos sobre isso? Então se eu falo, eu como arroz e feijão todos os dias. Então, se eu falo assim, eu como arroz e feijão, eu estou falando no presente, eu como. Se eu falo, eu comi, então eu estou falando no passado, porque eu comi aconteceu. Eu comi feijão no almoço, eu comi, então quer dizer que o almoço já passou, né? Eu já comi. E quando eu falo, eu vou comer arroz e feijão, é porque ainda vai acontecer, é no futuro, né? Então, eu vou comer, né? Ou eu comerei arroz e feijão. Então, eu comerei é no futuro, certo? Então, esses são os tempos verbais. Nós fizemos o exercício aqui na página, nessa primeira página aqui, nós fizemos juntos, lembra que nós ligamos o verbo ao tempo, né? Como está escrito, olha, como é hoje, comi ontem, comerei amanhã. E ontem significa uma ação que já aconteceu, amanhã significa uma ação que vai acontecer e hoje é uma ação que está acontecendo. Então, nós fizemos esse junto, certo? Aí, então, ficou essa página 39 e as outras que nós vamos estar corrigindo, ok? Então, é o seguinte, vamos lá. Ó, leia a tirinha abaixo. O mundo de Leloca, evolução do transporte. Olha, uma falando com a outra, olha. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Hoje eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 15 anos, como eu andarei? Com o trânsito do jeito que tá, você andará a pé, certo? Prestaram atenção aí no jeito que ela tá falando? Olha, quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede, certo? Então, olha só, vamos lá. Pinte os balões com as formas verbais andava, ando e andarei, de acordo com a legenda abaixo. Então, vamos lá. Uma ação que já aconteceu. Então, por exemplo, as formas verbais aqui, que ele quis dizer, é o verbo, né? O verbo andar, ou seja, né? Quando eu falo o verbo andar, eu posso falar ele no passado, no presente ou no futuro, certo? Então, ele pediu para você pintar aqui nessas tirinhas, aonde tem o verbo andar, por exemplo, que tá no passado, que já aconteceu, você vai pintar de vermelho. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui é o verbo andar no passado, porque fala como, olha, quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Certo? Então, andava. Então, passou. Ok? Vai pintar o primeiro de vermelho. Aí, vai pintar de azul o que está acontecendo agora. Então, aí ele responde, olha, hoje eu ando de bicicleta. Então, ando é que está acontecendo. Certo? Hoje eu ando de bicicleta. Vai pintar o segundo de azul. E o terceiro, ação que vai acontecer. Ainda vai acontecer. Ele fala... Quando eu tiver 15 anos, como eu andarei? Aí ele responde, com o trânsito do jeito que tá, você andará a pé. Então, ele pergunta de uma forma como que ele andará no futuro e o outro responde, olha, você andará a pé. Então, o terceiro quadrinho é no futuro, ainda vai acontecer, certo? Então, vai ficar vermelho, azul e verde, tá? 3.
Leia as frases a seguir e indique se a ação já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Olha, as meninas almoçarão na escola. Essa ação ainda vai acontecer, não aconteceu, certo? Eu fui ao cinema. Ontem eu fui, então já aconteceu. E ele brinca no parque, então está acontecendo, tá? Aí nós temos aqui um lembrete pra gente que diz o seguinte, olha, os verbos expressam o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, certo? Por exemplo, andava, ando e andarei. Andava, aconteceu. Ando, está acontecendo. Andarei, vai acontecer. Ou seja, passado, presente, futuro. Ok? Ficou certinho? Deu para entender bonitinho? Eu espero muito de coração que vocês estejam entendendo todo esse conteúdo, tá bom? Então, agora, vamos corrigir de fato a atividade, ali aquela que também já é atividade. Vamos lá. A gente vai revisando e já vai corrigindo, ok? Observe as capas dos livros abaixo. Então, nós temos aí 3 capas, né? Temos aqui a primeira, que diz... Gente, eu vou ter que pegar o livro, vocês acreditam? Porque eu não consegui enxergar aqui. Peraí. Eu não enxergo. Vamos lá. Olha só. A primeira capa aí diz o seguinte, olha. Cheiroso, bem travesso, perdidos no espaço. Meu monster é um astronauta. A segunda capa diz o seguinte, anoitece na fazenda. E a terceira capa diz o seguinte, a Bisa fala cada coisa, certo? Vamos lá. Contorne cada capa acima de acordo com a legenda a seguir, indicando que cada forma verbal empregada nos títulos expressa. Então, vamos lá. Vamos olhar a legenda primeiro. A primeira legenda, você vai circular o livro que expressa uma ação de vermelho. A segunda, estado amarelo. E a terceira, fenômeno da natureza. Olha só, lembra que nós falamos que o verbo, ele indica ou o fenômeno da natureza, ou um estado, por exemplo, ser, estar, né? Ou uma ação, comer, andar, caminhar, né? Viver. Vamos lá, então. Por exemplo, essa primeira capa aí que diz o seguinte, meu monster é um astronauta. Quer dizer, um estado, porque ele é um astronauta. Então, você vai circular essa primeira capinha aí de amarelo, porque é um estado que o monstro dele é. O monstro dele é um astronauta, certo? A segunda capinha você vai circular de azul. Por quê? Porque fala sobre fenômeno da natureza. Por exemplo, anoitecer. Anoitece, é um fenômeno da natureza. Não sou eu que vou lá e mando anoitecer. É um fenômeno da natureza, ok? Então, anoitece na fazenda, você vai circular de azul esse aí. E o terceiro, a Bisa fala. Falar é uma ação, né? Fala cada coisa, então você vai circular esse de vermelho. Deu para compreender direitinho? Agora, escreva os títulos dos livros nos tempos verbais indicados. Então, vamos lá. O primeiro livro você vai escrever o título no passado e o título no futuro, tá? Porque o título dele lá está no presente. Então, vamos lá, olha. Meu hamster... Gente, é hamster, não é monstro, não. É porque até eu lendo aqui de perto no livro, eu li monster. Gente, me perdoa, é hamster. Meu hamster foi ou era um astronauta, tá? Você pode colocar dessas duas formas. Foi ou era um astronauta, tá? Se você colocar foi um astronauta, tá certo. E se você colocar era um astronauta, também tá certo, tá? Futuro. Meu hamster será um astronauta, certo? Colocou o verbo ser aí no futuro. Será. Ele ainda não é, ele será, certo? A segunda capa, o passado, você vai colocar anoiteceu na fazenda. Ou anoitecia na fazenda, também é no passado. Olha, anoitecia na fazenda, ou anoiteceu na fazenda, também é o passado. No futuro, você vai colocar anoitecerá na fazenda, ainda vai acontecer, certo?
A terceira capa e o terceiro livro. A Bisa falou ou falava cada coisa. Se eu disser falou, tá certo. E se eu disser falava, também tá certo. Tá bom? E a Bisa falará. Ou seja, ainda vai acontecer cada coisa. A Bisa falará cada coisa. Deu para entender aí? Passando para a próxima página. Leia a seguir a sinopse do livro Vira-Lata. Gente, o que é sinopse? Sinopse é um trechinho que nós lemos sobre o que fala aquele livro. Qual que é a história, sobre o que fala, entendeu? Sempre quando você quer saber um livro, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó. Eu tô lá na livraria e aí eu quero comprar esse livro aqui chama Como Eu Era Antes de Você. E aí a gente tem a capa, eu leio a capa, mas eu não sei muito bem o que quer dizer esse livro, qual que é a história, não sei se eu vou me interessar só pelo título. O que eu faço? Eu venho aqui no finalzinho do livro e leio a sinopse, certo? Aqui, ó, às vezes acontece o seguinte, aqui nesse livro, por exemplo, são alguns autores falando da autora, da pessoa que escreveu o livro, então tá elogiando. Em alguns livros você vai encontrar a sinopse aqui, ó, igual aqui, tá vendo? A gente chama na orelha do livro, né? Então a gente encontra aqui. Aí você vem aqui e lê. Aqui conta sobre quem que é esse livro, qual que é o nome da personagem, o que ela fazia. E aí eu vou ler a sinopse e eu vou ver se eu me interesso ou não para comprar esse livro. Então geralmente a sinopse é para você ter uma noção do que tá falando aquele livro, tá? Qual que é a história, mais ou menos, que está sendo contada. Na verdade, não vai contar a história toda, é só um resumo, mas dá para você já ter uma noção se você vai se interessar ou não por aquele livro, bem? Então, isso é uma sinopse. Então, vamos lá. Leia a seguir a sinopse do livro Vira-Lata. O livro conta a história de Chico, um garoto que queria muito ter um cãozinho. Seus pais sempre diziam que um cachorro custava caro, até que sua vizinhança lhe dava uma ideia: pegar um cão vira-lata. Aquilo entregou. Como é que um cachorro vira lata? E lata também pode virar cachorro? Veja se Chico conseguirá desfazer essa confusão e realizar o seu sonho de ter um bichinho de estimação. Só de ler a sinopse a gente já fica interessada, né? Ele ficou intrigado em saber como que um cão vira lata, né? E se uma lata pode virar cachorro? E aí ele vai descobrir como que isso funciona. O livro vai contar essa história. Então eu já fiquei interessada em ler o livro só pela sinopse, ok? Lemos a sinopse. Então, vamos dar continuidade aqui. Letra A. Escreva qual é o tempo verbal de cada uma das formas verbais em destaque no texto. Quais são as palavras aqui em destaque? Ele já trouxe aqui para nós, ó. Conta, queria e conseguirá, certo? Conta, queria e conseguirá. Qual que é o tempo verbal que essa palavra conta, que no caso é um verbo, contar, né? E é um verbo de quê? De ação. Eu conto, ele conta, é um verbo de ação, não é verdade? Vamos lá. Ele tá no presente. Conta, não tá em contou, nem contará. Conta, então é presente, certo? Queria, que também é um verbo de ação, está no passado. Queria, ok? Passou. E conseguirá. É um verbo que está no tempo verbal de futuro, ainda vai acontecer. Ele conseguirá, certo? Letra B. De acordo com o texto, como Chico interpretou a expressão vira-lata? Ele entendeu que o cachorro vai se transformar em um vira-lata. Ele não sabe que o vira-lata é uma forma que nós usamos, uma expressão que nós usamos para um cachorro que não tem raça definida, né? Então ele entendeu que o cachorro realmente ia se transformar no vira-lata. Então foi essa forma que ele entendeu a expressão, tá? Complete as frases com os verbos abaixo de acordo com o contexto. Então vamos lá, nós temos dois verbos: chover e nadar, certo? Nadar é ação e chover, fenômeno da natureza, ok? Vamos lá. Letra A. Ontem a menina, tracinho, a manhã inteira na piscina. Então, se foi ontem, é porque já passou. Como é que eu vou colocar esse verbo? Ontem a menina nadou na piscina. A manhã inteira na piscina, certo? Nadou, aconteceu, passou ontem, tá? Letra B. Pegue o guarda-chuva, pois mais tarde.
chover. Como que eu vou colocar essa frase? Pegue o guarda-chuva, pois mais tarde. Mais tarde, então, ainda não aconteceu. Mais tarde vai acontecer. Então, como que eu vou colocar esse verbo? Pegue o guarda-chuva, pois choverá mais tarde. Certo? Deu para entender? Então, o que nós aprendemos? Que tempo verbal é quando nós dizemos se o verbo está no passado, no presente ou no futuro. Tá bom? Ficou bem entendido? Com certeza eu vou trazer mais exercícios relacionados a tempo verbal. Nós vamos dar continuidade no conteúdo e aí depois a gente vai vir revisando tudo antes da prova. Mas eu sei que vocês estão entendendo direitinho, tá? Vamos lá. O que eu quero que vocês façam para mim hoje? Nós aprendemos aí o gênero textual de receita. Quando nós lemos uma receita, nós estamos lendo um texto, né? Nós aprendemos que nós podemos ver receita em sites, em revistas, em livros de receitas, em cadernos que as pessoas montam, né? E nós aprendemos também que a receita, ela é escrita para quê? Para nos orientar, né? Quando nós formos fazer algum alimento, para nos orientar a preparar, a questão de quantidade, o modo de fazer, o que nós vamos usar, né? Então, para isso serve a receita. E aí nós lemos lá a receita de uma salada de fruta. E o que eu quero que vocês façam para mim? Vocês vão fazer uma produção de texto no gênero de receita. Como assim, professora? Você vai conversar aí com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com quem tiver aí com você, e vai pesquisar uma receita ou vai perguntar para sua mãe uma receita de um alimento que vocês mais gostam de fazer, que vocês gostam de comer aí na sua casa, um prato que sua mãe gosta de fazer. Qual que é o prato que sua mãe gosta mais de fazer aí? É um estrogonofe? É uma lasanha? É um bolo? Eu não sei. Você vai pegar uma folha, não precisa ser folha ao máximo, você pode pegar uma folha de um caderno mesmo, tá? Faz o cabeçalho bonitinho, escreve lá a receita. Receita do que você vai fazer? De uma lasanha? É do estrogonofe? É de uma carne? Não sei. Vai colocar lá a receita e você vai colocar igual nós aprendemos. O que nós vamos precisar para essa receita? Vai colocar lá macarrão, não sei se eu colocar a quantidade direitinho. Depois você vai colocar lá o modo de preparo, como que eu vou preparar essa receita, ok? E vai colocar a quantidade tudo direitinho. Vocês vão colocar uma receita de um alimento que vocês gostam de comer aí na casa de vocês, que sua mãe gosta de preparar, ou uma receita daquilo que você, meus alunos, Albany, Thalita, Paulo Henrique, Rafa, Amanda, Marcela, esqueci de alguém? Maria, acho que foi todo mundo, né? Mari, acho que agora foi todo mundo. Aquilo que vocês mais gostam de comer. E aí vocês colocam a receita lá bonitinho de como que faz, como que prepara aquele alimento, tá bom? Eu quero a receita bonitinha, o modo de preparar, a quantidade, o que eu vou usar, como que eu tenho que fazer. Depois eu vou tentar fazer essas receitas aqui em casa, ok? Então é isso, a atividade de hoje. Essa atividade vocês vão me entregar. Eu acredito que na semana que vem, acho que vai ser na terça-feira, mas eu vou avisar no grupo direitinho qual vai ser o dia, tá? Lembrando que eu quero o cabeçalho, a margem, tudo arrumadinho. Não precisa de capa, tá? Eu só quero mesmo que vocês caprichem na letra, coloca lá a receita bonitinho, tá? Beijo pra vocês. A aula de hoje, sexta-feira, é só uma produção de texto mesmo. Eu coloquei aqui nessa página, aqui na página, aqui no livro, na página... Deixa eu ver o que é aqui. Na página 42 e 43 tem algumas dicas aí. Porque aqui no livro eles pedem para vocês fazer uma receita, gravar um vídeo. Eu não preciso que vocês gravem vídeo, a não ser que vocês queiram. Agora, se vocês quiserem colocar a receita lá e fazer essa receita e tirar uma foto, também fica a critério de vocês. Não é uma exigência minha, tá? Isso aí é se vocês quiserem, tá? O que eu quero mesmo é só que vocês escrevam a receita pra mim, tá bom? Da forma que nós aprendemos, tendo a quantidade, o modo de preparo bonitinho. Tem o exemplo aí no livro de como que é a receita, né? Tem exemplos em sites, se vocês procurarem, né? E aqui tem algumas dicas, né? Vamos colocar em prática o que a gente vai precisar dos ingredientes, do modo de preparo, essas coisas. Se quiserem dar uma olhada aqui nas dicas do livro, não tem problema, tá?
Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem me chamar lá no grupo. Às vezes acontece da tia Aline demorar um pouquinho a responder, que às vezes o telefone tá no silencioso, ou às vezes eu tô fazendo uma outra coisa, e aí eu não vejo na hora, mas eu nunca deixo sem responder, tá bom? Então qualquer dúvida vocês podem me chamar. Então por hoje é só. Eu quero que vocês tenham um excelente final de semana. Segunda-feira é feriado, então nós não teremos vídeo, mas aí nós vamos voltar com a programação normal na terça-feira, tá bom? Beijo, qualquer dúvida eu tô aqui. Tchau, tô com saudade de vocês.